Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Faz tempo, né? Saudade da Lid. Não. Saudades, Lid. Bom, setembro. Finalmente. Olha, até que foi rápido agosto. Rápido, né? Esse ano tá tão estranho que até agosto passou rápido. Tá tão coisado, Tão né? coisado que até tão agosto coisado. passou rápido. Passou rápido, muito bem. Estamos em setembro, já começou chovendo, que é para chegar chegando, Setembro, né? chove. Setembro, né? Chove. Você tem? Setembro chove. Então, hoje tá cheio das piadinhas infames. Muito bem. Segundom no Papo com Elas. É isso aí. Nós já estamos no ar pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. Lá no Twitter, nós também estamos por lá. É @Papo com Elas, se você quiser nos seguir. E no Instagram, @Papo com Elas Oficial. youtube.com/Papo com Elas Oficial é o nosso canal no YouTube. Você aproveita para nos visitar, rever ou ver pela primeira vez todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia lá em janeiro deste ano. Faz tempo, né? Faz, é isso aí. Aproveita para se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho para você receber a notificação cada vez que um vídeo nosso for ao ar. Esse programa de agora está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas no YouTube ele vai entrar até o final do dia. Então fique ligado que logo mais estará lá. Se você também quiser curtir as nossas matérias, onde pode procurar, Oli? Nossos vídeos e matérias estão lá no nosso site, o papocomelas.com. Lá você encontra bastante coisa, tem muito artigo bacana, atividade para fazer para você sozinha, com as crianças, com o maridão ou com a companheira, por que não? Tem muita coisa para fazer bastante legal lá no nosso site, o papocomelas.com. Se você quiser ver só as matérias, tem também no nosso LinkedIn, o Papo com Elas. A gente está dominando todas as redes, Lu. É isso aí. Vamos dominar o mundo uma rede por vez. Essa é a nosso objetivo. Nossa meta. A gente dobra, né? Quando atingir. Muito bem. Nós já estamos ao vivo. Antes de eu começar o assunto de hoje, eu quero falar aqui sobre uma iniciativa muito bacana que chegou até a gente, que é o Contrate uma Mãe. A gente falou bastante disso na semana passada, né, Oli? Muito chamado isso. Né? Muita conspiração do universo, isso aí. Bom, o Contrate uma Mãe é muito simples. A ideia é bem simples. São mulheres de todas as idades, com filhos, que buscam uma recolocação profissional e podem cadastrar o seu currículo neste site, incluindo até um pequeno texto sobre as habilidades adquiridas graças à maternidade. Veja isso bem. aí. E que a gente fala, né? Você falou daquela pessoa lá que teve filhos gêmeos e foi ser entrevistada, falou, eu tenho habilidades que você não faz ideia. Não faz ideia. E com gêmeos nem a gente faz ideia, né? Muito bem. As empresas que apoiam o projeto recebem da agência esses currículos para avaliação, sem qualquer obrigação de contratação, é claro. E respondem diretamente para as candidatas. Mas é uma oportunidade, né? A gente tem falado bastante que as empresas precisam dar esse espaço. Tem que abraçar essa diversidade. Exatamente. De não apenas ter homens e mulheres, mas ter mães também em suas equipes. Exatamente, né? Porque assim, é o que foi falado na semana passada também. Para a sociedade crescer, precisa ter criança. E para ter criança tem a mãe, né? Que vai gerar um filho. E a mãe precisa trabalhar. E a mãe precisa trabalhar. E aquela história também, Lu, de que nem toda mulher quer empreender. Muitas empreendem por necessidade, após terem um filho, que acabam não conseguindo emprego e vão para a parte empreendedora. Exatamente, até porque não acham lugar no mercado. Não acham lugar no mercado. Então, a ideia é que, assim, para a mulher poder escolher o que ela quer. Se ela quer empreender, é bacana, mas se não quer, se ela quer continuar no mundo corporativo, continuar na carreira, que tem oportunidade. Ou não, a gente vai até falar das escolhas, né? A nossa convidada aqui, a gente já estava até conversando antes, mas olha só, esse site aí do Contrate uma Mãe é do mesmo jeito que a gente está falando, é www.contrateumamãe.com.br. Eu acho que vale a pena visitar, deixar o seu currículo lá se você está procurando, se é esse o seu caso, e eu quero deixar aqui a minha admiração
pelas pessoas que pensam em projetos como esse, né, Oli? Exatamente. Iniciativas como essas, né? Exatamente. A gente precisa de mais iniciativas como essas para que todo mundo consiga o seu lugar ao sol, né? Conseguir se realizar profissionalmente, pessoalmente, enfim, desenvolver suas habilidades, que é até sobre Exatamente. isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, recado dado do Contrate uma Mãe. Nada como começar a semana falando sobre maneiras de otimizar nossas habilidades naturais e desenvolver os pontos que precisam de maior atenção para que possamos ser bem-sucedidos em nossos trabalhos. Sobretudo quando falamos de empreendedorismo feminino, sabemos que a mulher possui habilidades únicas que podem contribuir para seu sucesso profissional, seja ele empreendendo ou construindo uma carreira em uma empresa. Ou como eu tava conversando com a nossa convidada, eu li esse pedaço para ela, Sim. ela falou assim, ou não, né? Exato. Ou não, se ela também tiver a escolha dela, quiser, né, a escolha dela de ficar em casa. Mas você sabe quais são seus pontos fortes? Existe sempre aquela coisa, né, Oli? Quando Exato. você pergunta para alguém, qual é o seu ponto forte? A pessoa não sabe o que responder, mas se você perguntar qual é o seu ponto fraco, É ela verdade. tem uma lista de 10, um pergaminho, né? Mas é isso aí. Você sabe quais são seus pontos fortes? E os que necessitam de atenção? E o que você pode fazer para usá-los ao seu favor? É isso que nós vamos falar hoje. E é por isso que a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a psicóloga e coach Selma Amaro para falar sobre esse assunto. Muito boa tarde, Selma. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Selma, muito obrigada por ter remanejado a sua agenda e achado esse tempinho para vir aqui tirar as nossas dúvidas e falar mais sobre o desenvolvimento das habilidades, viu? Imagina, eu que agradeço, meninas, o convite, porque é sempre bom você poder falar para mais mulheres, né? Se conscientizar da sua carreira, da sua vida pessoal. E aquilo, a gente está no movimento de ajudar outras mulheres. Isso é super importante. Então, eu estou realmente com muito prazer de estar aqui podendo falar com vocês e com as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo também. Muito É legal. isso aí. A Selma é psicóloga e coach pelo ICI, ICC, Master Practitioner em PNL, hipnoterapeuta e licenciada em EMDR. Bom, aí eu acho que você tem uma lista completa de técnicas para poder ajudar a gente a se desenvolver o máximo possível, né, Selma? Com certeza, gente. Vamos lá. Bom, como a gente falou aqui na nossa introdução, boa parte das pessoas tem bastante dificuldade em pontuar suas próprias qualidades e habilidades. É sempre o contrário, né? Quando a gente fala, qual é o seu defeito? A pessoa enumera lá uma lista infinita. Mas quando pergunta, no que você é bom de fazer? É difícil dela conseguir descobrir realmente e falar, olha, eu sou bom nisso, assim, com assertividade. Geralmente fica, eu acho que eu faço tal coisa porque alguém falou, alguma coisa. Por que é assim, Selma? Olha, gente, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Né? As pessoas terem dificuldade de falar as suas habilidades, suas qualidades. A princípio, parece que você está sendo meio que arrogante, você fazer esse marketing pessoal. As pessoas têm muita dificuldade de fazer o marketing pessoal. Por conta disso, né? O medo da crítica, o que o outro vai pensar. Então, é muito difícil. É mais fácil você falar quais são os seus defeitos do que falar as suas qualidades. Eu acho que é uma crença que acontece muito com as mulheres. Isso é muito comum. Você acha só com as mulheres, Selma? Os homens também, alguns, de repente, também não têm essa dificuldade de se enxergar como... Sim, tendo as suas habilidades, tem muitos homens também que acabam, por conta de sociedade, de outras, de repente, outros exemplos, outros parâmetros que eles enxergam, achando que falta alguma coisa neles. Então, acho que é do ser humano, de um modo geral. Com os em homens alguns também momentos. acontece, mas assim, geralmente os homens, eles são muito objetivos, Certo. você entendeu? E a mulher, como ela é muito mais... Subjetiva. Em várias subjetiva, coisas. exatamente. Ela é muito mais mosaica, né? Ela pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, fica muito difícil ela focar nas habilidades dela e falar dessas habilidades. Porque acabam sendo muitas no final das contas. Exatamente, Né? por conta dessa flexibilidade ou dessa ser multitarefas. Então, ela tem muitas qualidades, mas ela não sabe pontuar. Certo. Na verdade, é o que acontece. O homem é muito mais focado, né? Certo, Ele certo.
consegue falar muito com mais facilidade, não que não tenha, mas ele fala com mais facilidade. Selma, você falou a questão da crença e você sabe que eu observo algumas coisas no sentido assim, algumas pessoas, não vou falar que são mulheres, né, apesar de a gente estar falando especificamente de mulheres hoje, mas algumas pessoas, homens e mulheres, eles falam os defeitos deles, assim, os pontos fracos, como se fosse humildade, sabe, assim, eu não sei, eu não consigo ver o futuro, como se aquilo fosse uma coisa boa para ele. Sabe? Você consegue enxergar isso? Você consegue entender onde eu estou querendo chegar? Falar também, né? Eu vejo muito assim, com os jovens, falar um defeito. Então, às vezes, ele tem muita dificuldade. Então, ele vai lá, o que a gente deve falar numa entrevista? Quais os defeitos? Eu sou ansioso. Eu sou perfeccionista. Com isso como um defeito. Mas, na verdade, ele não se conhece para falar realmente quais são os pontos que ele precisa desenvolver. Então, também é muito difícil falar também desses pontos que você precisa desenvolver. Geralmente, as pessoas não sabem quais são esses pontos. Então, isso tanto como mulher, como com os homens também acontece. Então, essa dificuldade de se conhecer é de ambas as partes. Tá? Às vezes a pessoa Lu, não sabe nem dizer o que quer. Exato. Na grande maioria, quando eles vêm à procura tanto da terapia quanto do coach, eles têm muita dificuldade de falar o que quer. A maioria fala o que não quer. Olha, é verdade. Já sabe que não está interessado. Não, isso eu não quero. Mas o que você precisa para você se desenvolver? Eu não sei. Quais são as suas qualidades? Então, a pessoa fala assim, eu sou honesto, né? Mas isso não é uma qualidade, isso é o que você deve ser, né? Sim. Então, também tem muita dificuldade. Eu acho que a questão toda está no se conhecer, no autoconhecimento. E como é que a gente reconhece um talento natural e um ponto que precisa ser desenvolvido? Olha, muitas pessoas, ela já sabe o seu talento natural. Tem pessoas que assim, eu sou muito boa em vendas. Ela sabe que ela é boa, né? Tem pessoas que têm muita facilidade em empreender. Ela também sabe o talento dela natural. Mas a grande maioria não conhece o seu talento natural. Então, ela tem dificuldade de identificar. Então, volta lá na qualidade. Eu também não sei o que eu sou boa. Então, é uma grande dificuldade de identificar o talento natural. Agora, quando você não sabe, você busca qual é o meu talento, o que eu preciso desenvolver, então eu digo para as pessoas que realmente tem que buscar ajuda, tem que buscar uma avaliação de perfil, onde vai mostrar qual é o seu ponto forte, qual é o seu talento natural. De repente, é só comunicação? Não, de repente você tem um talento natural de você ser organizada, de você ser uma pessoa mais analítica, né? Eu tenho mais facilidade com processos, eu não tenho tanta facilidade com pessoas. Então, tem gente que ela, mais ou menos, ela sabe o que ela é. Agora, muitas pessoas não sabem realmente e não reconhecem. Então, tem gente que, eu tenho que ser líder, eu tenho que me candidatar a essa vaga de gestor. Mas, de repente, ela não tem esse talento para ser gestor. Ou gestora, né? Então, ela é muito mais de processo do que realmente, é muito mais da parte administrativa do que, de repente, estar cuidando de pessoas, de gente. Mas é bom enfatizar que todo mundo tem um talento natural. Todo mundo tem o talento, sim, exatamente. Mesmo que a pessoa não saiba qual é o seu talento natural, ela tem algo em que ela pode até ter, por situações
diversas da vida dela, ela pode até ter deixado o que ela tem talento natural de lado, por enquanto, para desenvolver outras situações, mas ela tem aquilo que é inerente dela, certo? Isso aí todo mundo tem. Não existe ninguém desprovido de talento. Não, todo mundo tem um talento natural, todo mundo tem um diferencial competitivo, Muito tá? bem. Mesmo Que- que não esteja no mercado de trabalho. Mesmo que não está. Então, assim, no que você é boa? Qual é o seu diferencial que as pessoas não podem copiar de você? O que você tem? Então, é importante você começar a olhar, identificar esse teu talento natural. Do que você faz bem e que ninguém consegue te copiar? Esse é o teu talento. Às vezes você não tem um nome para isso, porque você não consegue ainda definir, mas você, de repente, tem um talento. Eu sou muito boa, como você falou, eu sou muito boa em ajudar as pessoas, esse é meu talento. Eu sou muito boa em organizar coisas, eu sou muito boa em fazer brigadeiros, né? Eu tenho um jeitinho especial com as pessoas. Não, eu sou muito boa em análise, eu gosto de estar analisando, eu gosto de estar ali no meu cantinho. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, todo mundo tem um talento natural. Realmente, o que faz ser diferente das outras pessoas. E na mesma proporção do talento natural, que é aquilo que você faz bem, você pode analisar o ponto que você precisa desenvolver, identificando algo que você talvez não goste ou não faça bem. Existe diferença aí? Bom, tem pessoas que conseguem identificar, olha, eu sou muito boa como, por exemplo, como uma empreendedora, mas eu tenho muita dificuldade da minha equipe, de trabalho em equipe. Estou dando um exemplo. Então, ela consegue identificar que ela é boa para, de repente, alavancar, buscar novas oportunidades, novos clientes, mas ela tem dificuldade, por exemplo, com a equipe, que a equipe não segue ela tem dificuldade da administração do negócio, então ela identifica. Algumas pessoas acham que elas têm que ser boas em tudo. Sim. Né? Aí é só frustração, né? Aí é só frustração. Por quê? Isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres, né? A gente tem uma cultura de ser multitarefas. Então, a gente quer abraçar tudo. A gente quer ser a comercial, a gente quer ser a administrativa, faxineira, cuidar da casa, dos filhos, enfim. Né? A gente tem essa tendência muito de querer assumir tudo e não dá tempo para fazer tudo. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso depois do nosso comercial. Não saia daí. Mande sua pergunta, você que está assistindo aí. E a gente volta daqui a pouquinho. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas?
Muito bem, estamos de volta, Papo com Elas. Hoje, 2 de setembro, agora são 1h24. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a Selma Amaro, psicóloga e coach. Nós estamos falando sobre desenvolvimento de habilidades naturais. E, Selma, antes do comercial, você estava falando principalmente dessa, não sei se é bem uma característica feminina, de querer fazer tudo muito bem, lidar todas as áreas da vida lá com muita maestria e acaba dando que não dá muito faz certo, tudo tão né? bem assim, né? Não foca no que é realmente bom. Né? Exatamente. Voltando, então, àquela questão, né? Que a tendência nossa é ser multitarefas. Então, a gente quer abraçar todas as coisas, quer ser boa em tudo, e aí a gente acaba também centralizando tudo em nós. A gente não delega as coisas para os outros. A gente não delega. Né? Então, assim, qual é o seu talento natural? Nossa, eu faço tanta coisa. Então, acaba não entendendo qual é o seu talento mesmo. Porque é essa questão mesmo da mulher querer ser multitarefas. E acaba também as pessoas que estão ao seu redor não se sentindo capazes de chegar a um nível de exigência que... Eu vou falar que nós, porque eu também... estou no meio, né? Foi difícil também você começar a delegar responsabilidades. Então, a questão, você acaba tendo muitas habilidades, né? Muitos talentos, mas você não consegue definir que essa é a grande dificuldade. Por isso que as mulheres têm muita dificuldade de falar qual é o seu talento natural. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu acabo não sabendo realmente naquilo que eu sou realmente boa. E essa questão de não saber delegar, ela é bem importante, porque a mulher começa a achar que sem ela ninguém sabe fazer nada. Exatamente. E isso é ruim, porque depois ela também, como você está falando, não dá para cobrir tudo. Você não consegue fazer tudo perfeitamente, maravilhosamente bem. Isso a gente é humana, né? Exato. A gente gostaria. Na nossa cabeça sai tudo certinho. De uma vez que eu estava com meu filho, estava prestes a fazer 1 ano, estava lá com uns 10 meses, e eu tive uma internação. Eu fiquei 1 semana internada no hospital. Meu marido ficou lá com 2 crianças, um menino que não tinha nem 1 ano ainda, e todo mundo sobreviveu. Assim, aquela ideia de achar, nossa, eu vou ficar fora de casa, como é que vai ficar? Não, todo mundo comeu, todo mundo tomou banho, todo mundo se vestiu. Durante uma semana, ninguém morreu por causa disso, tá? Sabe? Ele conseguiu fazer as coisas porque às vezes eu não dava esse espaço para ele fazer, porque achava que era eu que tinha que fazer tudo. Eu que tinha que fazer tudo, eu ia trabalhando fora de casa, trabalhando dentro de casa, cuidando de criança, cuidando de tudo. Por conta disso, de não conseguir saber delegar. E a gente quer essa perfeição. Então, a gente sempre acha que o parceiro, a parceira não vai dar conta, aí os filhos vão adoecer. Então, eles acabam se afastando realmente das tarefas, porque ninguém faz melhor do que eu, então ninguém faz melhor do que ela. Então, acabam se afastando. Os filhos, né, os parceiros, e acaba realmente... a gente assumindo todas as responsabilidades. E numa dessa que pode até desgastar o relacionamento, né? Exatamente. Porque você começa como você falou, você começa a interferir, não deixando a outra pessoa fazer, a outra pessoa fala assim, poxa, eu não confio em mim. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Eu tô aqui pra quê, né? Ou o parceiro, ele descamba de vez, bom, já que não é pra fazer mesmo, então pernas pro alto e acabou. Exatamente. Ou ele se sente ressentido, né, Selma? Ele acaba realmente, ele não se sente participante, né? Ele se afasta realmente. É isso aí. Agora, nessa mesma linha que a gente está falando do talento, de reconhecer um talento natural, e você até falou da mulher que talvez se candidate a um cargo de liderança, mas não é bem aquilo que é o talento dela. Toda pessoa pode ser líder? Olha, se a pessoa quer ser líder, ela pode, desde que ela desenvolva essa habilidade. Então, assim, qualquer pessoa pode ser, realmente. Agora, nem sempre o perfil está de acordo com o que ela quer, como eu falei naquela parte do programa. Às vezes a pessoa, ela quer se candidatar a uma vaga de gestora, de líder, e ela não tem realmente todas as competências, porque o talento dela natural está numa outra área.
entendeu? Isso acontece muito mais com os homens. É. As mulheres, elas não vão para essa vaga de liderança. Então, tem alguns fatores aí que impedem as mulheres de estar nos cargos mais altos de liderança. Os homens assumem muito mais, eles querem muito mais essa vaga. A mulher, ela já pensa trocentas vezes antes de assumir um cargo que vai exigir com que ela tenha que dividir a atenção da família, da vida pessoal, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, ela acaba não assumindo esses cargos mais altos. E quando, às vezes, acontece, de repente, os chefes, né, veem num profissional que ele poderia ser líder e aí oferece uma vaga para esse profissional, a pessoa, no fundo, ela assume, mas ela não consegue enxergar esse perfil nela. Isso é um problema também, né? Exatamente. Já teve uma empresa que chamou a gente para fazer esse trabalho com as mulheres, principalmente porque as mulheres recusam essa posição. Sim. Também tem a não valorização, mas também a recusa da mulher em aceitar esses cargos mais altos, porque ela não se sente ainda capaz de assumir, e outra, ela ressente de ter que abrir mão de outras coisas para assumir essa posição. É interessante, porque a gente até falou disso na semana passada, que uma das ideias de ter uma mulher num cargo de liderança é que exatamente ela não tem tempo a perder, justamente porque ela tem outras coisas a tratar, a família, as outras coisas, enfim. Ela num cargo de liderança, ela é muito produtiva, muito focada, porque ela não pode perder esse tempo. O tempo para ela é precioso. Então, essa visão não procede? Sim, a mulher tem muito mais objetivo nas reuniões, por exemplo. Porque realmente a questão do tempo para a mulher é valioso. Então, ela vai para as reuniões muito mais focada naquilo que ela quer, muito mais focada nos resultados. Ela, por essa flexibilidade que nós temos, a mulher tem uma visão ampla, né, do negócio. Então, ela tem muito mais facilidade. E ela consegue também fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Por essa também ser uma questão que atrapalha, mas também ela é algo que nos ajuda. Exato. Porque a gente tem muita flexibilidade, a gente consegue perceber as coisas com muito mais detalhe do que o homem, que é muito mais racional e focado. Muito legal. Bem. E Selma, a gente falando de liderança e tal, e o empreendedor, ele precisa ter uma inteligência emocional? E como é que essa inteligência emocional ajuda na tomada de decisões? Olha, a inteligência emocional é você ter o conhecimento das suas emoções. Assim, eu falo também assim, é o autoconhecimento. Inteligência emocional é você entender os seus pontos fortes, os pontos que você precisa desenvolver e não ter medo disso. De repente, eu não sou tão boa, eu não tenho habilidade em determinadas coisas. Por exemplo, eu não tenho habilidade na parte administrativa, sou uma negação. Então, hoje, eu não brigo mais com isso. Eu aceito que eu não sou boa aí, nessa parte. Então, o que eu faço? Eu contrato alguém, eu peço ajuda, enfim, me ajude aqui nessa parte. Faz as parcerias necessárias. Exatamente, porque eu não posso ficar sofrendo com algo que realmente eu não sou boa e não gosto. Então, inteligência emocional é você entender aquilo que você é realmente boa, aquilo que você realmente não é. E tudo bem. Né? Entender as minhas emoções. Então, quando eu entendo as minhas emoções, as minhas fraquezas, né, entre aspas, e as minhas habilidades, meus pontos fortes, eu sou uma pessoa muito mais segura e autoconfiante. E passa para os funcionários e colaboradores uma segurança Exatamente, também, né? porque assim, eu passei muito tempo da minha vida querendo mostrar que eu era boa em tudo. Sabe, hoje eu identifico que eu não tenho essa habilidade, por exemplo, marketing, é uma coisa que eu estou entendendo agora, estou me abrindo. Então, eu busco alguém que possa me ajudar.
Né? O que você é boa? Olha, eu sou boa nos meus atendimentos. Isso eu sei e tenho muita autoconfiança no que eu faço. Né? Então, o empreendedor tem que ter inteligência emocional, porque ele tem que ter o autoconhecimento, o equilíbrio das emoções, né? Da razão. Aí não só inteligência emocional, mas ele precisa também, ela precisa também ter inteligência interpessoal, porque a partir do momento em que você se conhece, você passa a entender as pessoas, porque as pessoas são diferentes de você. E aí você não fica exigindo que todo mundo tenha que ter o perfil igual a você, trabalhar igual a você, pensar igual a você. Então, a inteligência emocional também te abre para entender o outro, como que o outro trabalha, como que o outro se motiva, e você compreende muito mais. E não vê a diferença do outro como um defeito também, exatamente, né? exatamente, isso. porque se você tem um perfil mais agressivo, de repente, um perfil mais avançado, e tem um colaborador que tem um perfil mais comedido, isso pode acabar colocando como se isso fosse um defeito, e talvez não seja. Uma fraqueza, né? Ponto uma fraco. fraqueza. E talvez não seja uma coisa mais estratégica que aquele colaborador tem e que ajuda a fazer o negócio a crescer até. Exatamente, gente. É pensar assim, é como um time, né? Você tem lá o atacante, você tem a parte que deve. Eu não entendo muito de futebol, Sim. mas Mas tem quem vai defender e tem quem vai atacar. Exatamente. Né? Então, as pessoas não podem ser igual a você. É impossível. Então, cada pessoa tem uma qualidade, ele tem um perfil natural, e que se você sabe lidar com tudo isso, você tem um time que te traz uma resposta muito rápida, porque você tem as pessoas adequadas no lugar certo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter pessoas que são muito mais centradas, elas pensam muito mais, analisam mais. Você precisa ter pessoas que são muito mais criativas, mais rápidas, otimistas, né? Então, cada perfil vai compor essa vida maravilhosa, porque, né, as pessoas são diferentes, né? Então, isso que faz a grande diferença. Você respeitar o outro como ele é e aproveitar o talento dele natural para te ajudar. Exatamente. Eu acho legal duas coisas que você falou. Assim, primeiro que tudo bem você não ter todas as qualidades e você reconhecer isso em você, saber, olha, eu sou uma pessoa muito impulsiva, então eu preciso, como você falou ali, o comedido, nesse caso, é quem me segura, quem me dá o equilíbrio que eu preciso nas minhas tomadas de decisões ali do dia a dia, né? E outra coisa que eu acho bacana que você falou, Selma, é a pessoa sentir aquilo, sentir que não é boa naquilo e saber que aquilo está tudo bem, que é assim mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. É isso, você saber que você não é perfeita. Não dá para cobrir tudo. E porque você tem onde buscar um respaldo. Buscar o respaldo, exatamente. Eu tenho na minha equipe, eu sou impulsiva, mas eu tenho a comedida na minha equipe, eu tenho a pessoa que vai analítica na minha equipe, eu tenho a pessoa que faz tal coisa na minha equipe, o atendimento. Porque aí fica uma equipe homogênea, né? Sim. Todo mundo ali se completando. Exatamente. Né? E a tomada de decisão fica muito mais fácil nesse Com ponto. certeza. Você vai tomar decisões muito mais seguras, porque você é capaz de ver o macro e o micro também. Exato. Né? E como essa interação desses perfis, eles impactam o micro e o macro também, né? Exatamente. Você consegue saber o que vai acontecer no maior, vendo ali o que está acontecendo dentro da tua sala naquele momento, né? Exatamente. É muito importante isso daí. Daquela pergunta do líder, que toda pessoa pode ser líder, antes da gente ir para o comercial, eu queria que você respondesse se toda pessoa pode ser empreendedor também. Pode. Pode? Qualquer pessoa pode. Agora, veja bem, existem diferentes tipos de empreendedor. Tá? Então, assim, tem aquele empreendedor que ele é muito mais agressivo, tá? Tem aquele empreendedor que ele é mais comedido, né? Ele não se lança assim. Então, a pessoa realmente, querendo, ela vai desenvolver realmente. Agora, tem aqueles, como a liderança, os natos. Legal.
Bom, a gente vai falar mais sobre esses perfis depois que a gente voltar do intervalo. Não saia daí, ainda tem muito papo pela frente. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta. Papo com elas. Agora 1h43 e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a Selma Amaro, que está falando. Nós estamos conversando sobre o desenvolvimento das habilidades naturais e dos pontos que precisam de atenção na vida da mulher empreendedora, na que deseja assumir um cargo de liderança nas empresas, ou até aquela mesma que fez a escolha de ficar em casa e cuidar da sua família, cuidar da sua vida, né? Selma, a gente estava falando antes do intervalo sobre os tipos de empreendedores, né? Que eu te perguntei se todo mundo pode ser empreendedor e você disse que sim. Como é que Sim, funciona? então, voltando, né? Quando você conhece o seu perfil natural, você vai entender que a sua maneira de empreender é bem diferente, por exemplo, daquela pessoa que é muito mais agressiva. Então, você entendendo o seu perfil, você vai ver que você é bom, por exemplo, na parte administrativa. Porém, você não é muito bom na parte comercial. Quando você conhece o seu perfil natural, então o que você vai fazer? Ou você vai desenvolver esse lado comercial,
que eu acho que é bem difícil, né? Porque isso é uma coisa de um talento natural daquela pessoa. Ou você vai contratar, por exemplo, uma empresa que vai fazer a tua parte comercial, ou você vai ter um sócio que vai te ajudar na parte comercial, ele é a pessoa que realmente sai e vai buscar o cliente, ou você vai contratar alguém que é bom na parte comercial. Estou dando um exemplo. Então, qualquer pessoa pode ser realmente um empreendedor, desde que conheça qual é o seu talento natural e quem que você precisa que vai te ajudar a você alavancar no seu empreendimento. Quando você quer ser bom em tudo, alguma coisa vai falhar, com certeza. Exatamente. Quando a gente fala de mulher empreendedora ou que deseja assumir cargo de liderança em empresa, quais são os principais obstáculos emocionais que precisam ser superados? Além de machismo no mundo corporativo, ainda é preciso lidar com a culpa, principalmente da maternidade, não é, Selma? Exatamente. Então, assim, uma das coisas que é a culpa, com certeza. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. Eu acho que nasce uma mulher, nasce a culpa já, né? que a gente já vai ouvindo tantas coisas com relação, né? A ser mulher, tem que se comportar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas, assim, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que pega todas as mulheres, porque a ansiedade, junto com ela, está atrelado o medo, né? Então, assim, como a gente tem essa tendência perfeccionista de dar conta de tudo e se sentir culpada quando não dá, então a gente tem muito medo do futuro, se vai dar certo, a preocupação. Então, a ansiedade é o fator fundamental. E, com ela, os medos. Tá? É medo de não dar conta, é medo do que os outros vão pensar, da família, medo da equipe. De repente, você está ali com uma equipe, né? Que você também está fazendo parte dessa equipe. De repente, você passa a assumir a liderança da equipe que você estava antes. Então, existe muito receio do julgamento. Então, a mulher se cobra muito mais, com certeza, do que o homem, tá? Por conta dessa ansiedade mesmo e esse perfeccionismo. Certo. Isso é uma pesquisa que eu estava lendo enquanto estava preparando a pauta, aponta que os homens se candidatam a um cargo quando acreditam que eles têm 60% das habilidades requeridas, e já as mulheres, elas só se candidatam ao mesmo cargo quando elas acreditam que têm 100% das habilidades requeridas. Dá para dizer que esse dado reflete o nível de autoconfiança que existe entre homens e mulheres? Em parte sim, em parte não. Então, volta à questão anterior, né? A gente se cobra muito mais, né? Porém, para que a gente possa assumir um cargo de liderança nesse mundo masculino, assim como as mulheres, negros e homossexuais, a gente tem que mostrar aqui a nossa capacidade em 100%. Sim. Não é? Então, isso é algo que é social. A gente sempre tem que se mostrar melhor. A gente tem um pouco assim de abrir mão de uma série de coisas, até às vezes da nossa feminilidade, para que a gente possa estar de igual para igual nesse mundo masculino. Então, os homens, eles têm muito mais facilidade de indicar um outro homem, eles se ajudam muito mais, né, do que uma mulher ajudar uma outra mulher. Então, na verdade, eu falo a gente, porque eu também estou no meio, a gente sempre que tem que se mostrar muito capaz, muito competente. Porque qualquer coisinha, qualquer assim, dificuldade, vai vir alguém apontando. Vai, tá vendo? É mulher. Aliás, ficam contando com isso, né? Exatamente. Se é mãe, Então. viu, olha, Tá desse vendo? cargo, Não dá pra ter mãe. Não dá pra contar com a pessoa. O filho ficou doente, Exatamente. a pessoa não tá aqui na reunião que precisa. Então, você tem que se dobrar, você tem que... É muito agressivo isso para nós. Por isso que a grande maioria não quer assumir um cargo na alta liderança, por conta dessas cobranças, por conta dessa competição. E porque a gente tem que se mostrar que realmente somos muito boas.
difícil, verdade, né? é difícil. A gente parece que a gente nunca ganha, né? Exato. Não existe. E eu achei legal isso que ela falou da mulher nunca indicar outra mulher, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, Exato. da competição que há entre as mulheres. Eu me lembro quando a Luciana Sato, acho que era da Rede Estia, veio aqui, Sim, e ela disse que o homem ajuda o homem, mas Sim. a mulher não ajuda a mulher. não. E isso é uma coisa que, assim, pelo menos aqui, né, Oli, a gente dá pra falar com orgulho que a gente luta muito pra que isso mude. É, exatamente. Porque a gente precisa mesmo desse apoio, né, Selma? De ter esse apoio de outra mulher. Porque só a mulher entende como é que é o universo, né? Nós somos boas para falar de coisas pessoais, né? A gente se junta. Sim. Para falar de filho, de família, a gente conversa de assuntos corriqueiros. A gente não se junta para falar de negócio ou uma vai ajudar a outra, É verdade. não é? É. Nós não falamos de negócio, a gente fala de coisas corriqueiras do cotidiano. dia a dia, mas a gente não conversa sobre negócio. Então, quando é para uma ajudar a outra, a gente realmente entra naquela competição. E isso com os homens não acontece. Eles se juntam e eles se ajudam. Porque sabe que quando um cresce, o outro vai O crescer outro também, cresce né? também. Agora a Exato. mulher entra naquela Acha que se a competição. outra cresce, eu vou ficar pra Exatamente, trás. exatamente. Talvez É. seja uma coisa cultural do mundo corporativo, de Ah. que a mulher, como Já a foi gente tão falou, difícil para conseguir entrar no mercado, né? É. E conseguir se fazer presente. e tem que Então, ficar se provando a todo Exato. tempo. Aí você fala assim, poxa, mas eu tô aqui me matando e ela quer ajuda, né? Pois Aí é. que, bom, enfim. Mas tem aí uma pontinha de esperança, porque está havendo Sim. um movimento muito grande de mulheres. Eu nunca vi verdade. tantos grupos de mulheres É crescendo e falando também muito dessa questão de empreendedorismo, de mulher ajudar a mulher, né, de estar olhando, crescendo profissionalmente. Exato. Hoje está um movimento bem maior, bem maior. O famoso ninguém larga a mão de ninguém. É né? isso aí. A gente vai falar agora sobre o workshop Conexão Feminina. Selma, qual é o objetivo desse evento? Conta pra gente. Então, esse trabalho começou em 2013, 2014, com o objetivo da gente falar exatamente essas questões com as mulheres, que é o autoconhecimento. O objetivo é o empoderamento da mulher, para que ela possa assumir a sua vida sem culpa, sem medo, com inteligência emocional, com inteligência interpessoal. Então, o objetivo foi fazer com que a mulher se conhecesse e tirasse essas questões de culpa, de medo, e assumisse realmente a parte dela feminina e a importância nossa dentro da sociedade, no desenvolvimento de outras pessoas. Então, nós começamos a reunir e a gente consegue falar dos nossos medos sem criticar uma outra, porque a gente sabe que o nosso universo é esse, o dia a dia. A gente que é mãe, tem filhos, enfim, quer se cuidar, não tem tempo. Então, o objetivo foi realmente o autoconhecimento e o desenvolvimento do nosso potencial, né? E o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Acho muito legal isso, Selma, porque eu fico pensando, há alguns anos atrás, 50, 60 anos atrás, a mulher não tinha direito de escolher o próprio futuro. Eu fiquei pensando, é legal esse workshop porque mostra, a gente é dona do nosso destino. Exatamente. E há alguns anos atrás a gente não era. Era o pai que escolhia se a gente ia estudar ou não, né? Isso. Se poderia estudar ou não, em que escola ia estudar, e se ia fazer alguma faculdade, se poderia ter um ensino superior. Se não pudesse, não ia fazer, enquanto tivesse sob tutela dele. E aí depois ia para o marido, aí o marido ia decidir se ela ia estudar ou se ia trabalhar ou não. Então a gente, durante muito tempo, a gente viveu com os outros fazendo as nossas escolhas. E agora, de uns anos para cá, uns 40 anos para cá, assim, 50, 40 anos para cá, a gente que é dona do nosso destino, a gente fala, não, eu quero, o que eu posso fazer? E aí a gente ainda se sente meio perdido com isso. Exatamente. Olívia, a nossa geração foi muito reprimida, as mulheres foram muito reprimidas. Poucas ousaram sair ali da zona de conforto, realmente foram criticadas, mas conseguiram assumir um lugar. A nossa geração precisa aprender que autoconhecimento
é um tesouro que ninguém vai tirar de você. Você se conhecer é o maior tesouro que você possa ter. E o que você está mostrando? Eu, você, Olívia, a Lu e outras mulheres que vêm fazer o curso e vão aprender sobre si mesma, a gente está mudando uma geração de mulheres. Né? A gente tem que se preocupar com o futuro. Como serão as mulheres, a sua filha, a minha filha? Hoje a minha filha, ela está do outro lado do planeta, ela está na Austrália, independente. Mas porque ela viu uma mãe independente. Exatamente. E ela está lá trabalhando, fazendo, porque ela viu uma mãe trabalhando. Ela estuda porque ela viu uma mãe trabalhando e estudando também, dando conta, né, de tudo. Então, a gente tem que pensar na geração futura, que são essas mulheres que vão fazer a diferença, que vai ter parceiros ou parceiras que vão compor junto e não separados. Que hoje a responsabilidade da educação dos filhos tem que ser igual. Não é só a mãe que tem que buscar o filho na escola, levar no médico, né? O pai também. Então, a gente tem que mudar essa nova geração de mulheres. Mas a gente só muda se conhecendo, sendo o exemplo. Você não precisa ficar ditando as regras. Seja o exemplo, mostre, né? Eu tiro o tempo para me conhecer e meus filhos cresceram me vendo, fazendo meus cursos, acompanhando, indo me buscar, entendendo que a mãe está trabalhando, está estudando. E hoje eu vejo eles repetirem o meu comportamento. E é lindo isso. É verdade. Né? Uhum. É verdade. Você passar esse legado de empoderamento, né? A gente fala muito em empoderamento. Hoje em dia é uma palavra da moda falar empoderamento. Exatamente. Mas é isso que você está falando, é resgatar isso, é saber o teu potencial. Quando você se autoconhece, você sabe o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você pode contribuir para o mundo e o que você pode receber para te fortalecer e junto, todo mundo fazer junto, né? Que é nisso que a gente falou de você saber o teu ponto fraco e você conhecer aquela pessoa que te completa naquilo e vocês dois juntos poderem fazer melhor. Né? É bem bacana isso mesmo. Ô Selma, a gente está acabando o programa, olha, 2 minutos e meio. Deixa o serviço do workshop, onde vai ser, que dia vai ser, qual horário? Olha, o workshop vai ser agora, dia 7 de setembro. No sábado, né? No sábado, por quê? Para as mulheres empreendedoras não terem desculpa, que principalmente as que trabalham, que têm o comércio, enfim, nesse dia vai estar tudo fechado. Então, é feriado, então é para uma oportunidade de você crescer, se desenvolver, descobrir o seu talento natural, descobrir os pontos que você precisa desenvolver. Mas quando você faz a inscrição no workshop, você vai receber um convite para fazer a sua avaliação de perfil comportamental. Essa avaliação, ela é muito usada no mundo inteiro, principalmente nas empresas, para fazer processos seletivos ou quando você vai passar ou quando você vai ter um upgrade na sua carreira, o RH também aplica essa ferramenta. E eu, como coach e como também licenciada a aplicar essa avaliação, então eu faço essa avaliação e quando você vai para o workshop, você vai receber e você vai poder ter em mãos a oportunidade de ver os seus talentos naturais, no que você realmente é muito boa, aquilo que você precisa desenvolver e quais as competências você tem em alto grau de porcentagem, aquelas competências que você tem em baixo grau de competência, competência. Então, aquilo que você precisa trabalhar. Por exemplo, aí eu tenho a determinação, eu tenho um perfil alto. De repente, paciência, eu tenho um perfil baixo. Então, eu sei que eu preciso desenvolver a minha paciência. Aí eu tenho uma automotivação alta e de repente eu tenho uma automotivação baixa, então isso eu vou precisar desenvolver. Então nesse workshop você vai ter também a possibilidade do autoconhecimento e do conhecimento do outro, que é aquilo que eu falei, a inteligência interpessoal, porque aí eu consigo entender que as pessoas são diferentes, têm ritmos diferentes, então eu tenho muito mais respeito pelas diferenças. Muito bem.
Selma, dá o local e o horário que vai ser. Então, vai ser no Tatuapé, na Rua Restingue, número 13, das 9 às 17 horas. Muito bem. legal. A Selma deixou pra gente aqui uma inscrição pra gente sortear. Então a gente vai colocar lá na nossa página. Quem quiser pode participar. A gente vai Exato. colocar as regras lá e na sexta-feira a gente sorteia para quem quiser participar e aproveitar esse momento aí pro autoconhecimento, para desenvolver suas habilidades naturais. Eu vi que a Simone mandou uma pergunta aqui, né, Oli? Isso. Se a gente tá acabando o programa, eu não vou conseguir pedir pra Selma responder, mas eu vou passar pra ela e depois eu te falo, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada. Selma, obrigada pela participação. Obrigada, viu? Lu. Olha, eu só vou dizer assim, por favor, né, quem for sorteado até quarta-feira, porque eu tenho que receber essa avaliação e analisar antes Certo, do workshop. Então, a gente realmente está com um tempo bem curtinho, tá? Tá, Então, pode por deixar. favor, até quarta. Tá Pode certo. deixar. Um beijo. Obrigada, pra vocês. Olivia. Obrigada. Beijo, Obrigada a Oli. todos. Até amanhã. Até amanhã. Fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção